O Oscar, como de costume, lançou a lista dos seus nomeados para o 97º Oscar, né? O Oscar 2025. E para nossa surpresa e alegria dos brasileiros, Ainda Estou Aqui está em 3 categorias. Algo inédito, algo que a gente nunca tinha visto antes. Então eu separei alguns tópicos para a gente falar um pouco sobre como isso aconteceu, o fenômeno de engajamento que o Brasil está tendo se unindo para esse Oscar, como o Oscar provavelmente vê isso, quais são os impactos. Então eu separei alguns pontos aqui para a gente discutir isso. Queridos, eu não tenho nem o que falar. Bom, vamos primeiro falar um pouco sobre as categorias. A gente tem a atriz no papel principal. É uma grande surpresa porque Fernanda Torres era uma outsider. Ninguém conhecia ela. Ela não era uma atriz que era tida, pelo menos entre as principais. A gente tinha Demi Moore, Angelina Jolie, Nicole Kidman, que são atrizes que são conhecidas mundialmente, são conhecidas pela academia, são queridinhas. E para Fernanda Torres conseguir essa nomeação, tanto conseguir levar o Globo de Ouro, mas principalmente conseguir essa indicação no Oscar, é um feito que não fala só sobre a atuação dela. É muito sobre como foi a temporada de divulgação desse filme. A Fernanda Torres passou um mês nos Estados Unidos e falando, indo em todos os festivais e falando sobre o filme e querendo que não só ela, mas que o filme fosse reconhecido, que as pessoas conhecessem essa história. Então, isso foi um trabalho muito bom de divulgação. Se colocar como uma atriz competitiva, ser conhecida, ganhar esse espaço e, eventualmente, com a vitória no Globo de Ouro, ganhou mais exposição. A união do povo brasileiro, principalmente nas redes sociais, que é uma coisa que conta muito pro Oscar. Então, vocês podem ter certeza que um dia após a premiação, o Oscar vai estar divulgando e bater o recorde de engajamento nas redes sociais, porque num ano que você não tem aquele filme para chamar público, aquele filme para chamar a audiência para assistir, para torcer, como foi o fenômeno Barbenheimer ano passado, a academia tá cada vez mais querendo e dando espaço para esse engajamento na rede social, porque a gente não tem grandes filmes estadunidenses concorrendo, eles vão dar muito mais abertura e muito mais valor para esse engajamento nas redes sociais e o Brasil sai disparado na frente. Com ela ganhando o Globo de Ouro, houve uma comoção e um movimento que o brasileiro sabe fazer muito bem, né? Que é ir nas redes sociais, tanto que a gente tem posts de outras atrizes mundialmente famosas que tiveram, sei lá, alguns milhares de likes. A Fernanda tem um post que tem quase 3 milhões de likes. Então ela se colocou como uma das principais atrizes para esse prêmio justamente por esse engajamento na rede social. Tá sendo um fenômeno e nesse processo de divulgação de filmes para premiações e para a principal premiação que é o Oscar, com os memes que a gente conhece muito no Brasil da autenticidade dela. Luiz Melodia! Você viu a Fernanda Torres? Totalmente drogada. Isso é fake Quem news! colocou Cinderela? Mas ela não se ofereceu assim. Ah, me ofereci sim. Hoje como é que é? Perereca, peru, pica. Quando você olhava no espelho, o que você via? Bochecha. Eu cantava como a Gal, como a... Ai, honey, baby! Tem algum preconceito? Eu tô perguntando Contra crente. Sendo exportados, sendo legendados, para que o gringo que não tá meio entendendo o que tá acontecendo, entenda quem é a Fernanda Torres, o que ela significa pro Brasil, o que esse filme significa pro Brasil. Esse engajamento na rede social tá sendo muito importante pra relevância dela, até pras mídias. Então ela não tá dando tanto de entrevista que ela tá dando, ela não tá indo em talk show simplesmente porque ela é uma indicada, porque ela ganhou o Globo de Ouro. Isso também, mas ela tá indo porque ela dá engajamento. E ninguém é bobo, todo mundo quer engajamento. Então um talk show que vê a foto dela no perfil do Oscar tá dando quase 3 milhões de curtidas, vai querer trazer ela para trazer essa audiência internacional, para trazer essa relevância. E ela ter ganhado o Globo de Ouro só deu mais uma verificada pros mais conservadores, talvez, entendeu? Então ela aparece aqui em atriz no papel principal. A gente tem também a indicação de Ainda Estou Aqui para melhor filme internacional. Era uma coisa que a gente já esperava. Assim como tudo que eu já falei, isso vai muito do trabalho de fazer as pessoas entenderem e conhecerem a história do filme, o porquê que ele é importante, qual o retrato histórico que o filme traz pra gente, porque o filme não se importa em deixar claro, acho que o filme não foi um filme feito pra gringo ver. Então acho que o Walter Salles não teve essa preocupação em situar historicamente o contexto do filme. Ele deixa muito claro pra quem sabe muito sobre o que tá acontecendo. O gringo que vê vai entender, pô, é uma ditadura, aconteceu isso, aconteceu aquilo, só que não vai entender as nuances do que tá acontecendo, tudo que tá rolando. Passei boa parte da minha adolescência naquela casa, de 13 anos a 14,5, quase 15. E então é uma época assim muito importante das nossas vidas, né? Porque tudo muda ali, né? Eu aprendi tanto sobre política brasileira, sobre música,
sobre afeto também naquela casa. Então, não tem... Eu diria que eu poderia ser qualquer uma daquelas pessoas, mas é uma casa que eu nunca esqueci, sabe? Porque era uma casa aberta ao mundo, janelas abertas, a porta não tinha chave, que eu me lembre. E um dia nós gravitávamos para aquela casa nos finais de semana, porque ela era muito mais interessante do que as nossas casas. E um dia eu dei de cara com a casa fechada e o que se seguiu foi uma tragédia que eu acho que afetou a cada uma das pessoas que tinha passado por aquela casa, sabe? Existiu um antes e um depois daquele momento. Então poder voltar a essa história hoje é bastante significativo, assim, emocionalmente é algo muito tocante, assim, poder fazer esse filme. Era uma responsabilidade tanto, mas e sem pessoas como essas que estão aqui do meu lado teria sido absolutamente impossível de sequer começar. Então essa temporada de premiação foi muito importante para realmente dar o contexto, dar a relevância, dar a importância do que é essa história. Então a gente também tem essa indicação. Antes do Globo de Ouro, eu diria que a gente não tem chance contra Emília Pérez. Eu acho que a gente ainda vai ter muita dificuldade de conseguir levar a estatueta, porque Emília Pérez tem um apelo de ter essas atrizes, já foi muito bem nas outras premiações. Eu não colocaria todas as minhas fichas em ganhar a categoria de filme internacional. E aqui a gente tem a menção na categoria de melhor filme. Como eu disse, eu não coloco todas as minhas fichas em que a gente ganhe o melhor filme internacional, porque Emília Pérez vem numa sequência muito boa nas outras premiações. Então eu não acho que a gente vai conseguir desbancar. A Substância também é um candidato fortíssimo. Eu acho que candidato fortíssimo para melhor atriz com a Demi Moore, mas não para melhor filme. Vai ser muito difícil, mas só de aparecer aqui. Gente, vocês têm que entender, isso daqui é o site oficial do Oscar. Todo mundo do nicho no mundo tá de olho nisso daqui. Todos os meios de comunicação estão de olho nisso daqui. O seu nome está ali. E isso era uma coisa, acho que inimaginável para qualquer um. Ninguém poderia ser o brasileiro mais otimista, não imaginaria que Ainda Estou Aqui e estaria até esse ponto brigando com esses filmes. De novo, a gente tem Walter Salles e a gente tem uma das Fernandas do Brasil fazendo história no Oscar. Isso daqui é gigantesco. A gente tem que realmente se unir como já está se unindo, não cair em papos demagogos. Óbvio que isso daqui é uma vitória de quem fez o filme, de quem estudou para esse papel, de quem escreveu o roteiro, é muito mais mérito deles. Mas isso daqui é a força do brasileiro, tanto em engajamento em redes sociais, alavancagem de artistas e de carreiras. Se a gente se unir como a gente quase nunca se une para nada, para isso daqui acontecer, Ainda Estou Aqui pode levar uma dessas estatuetas, sim, porque o Oscar como qualquer premiação, é uma premiação política também. Então, nem sempre o melhor filme vai ganhar, mas às vezes o filme mais popular e o filme mais falado é o que fica. Quem não é visto, não é lembrado. Porque é o seguinte, era impossível levar aquele prêmio. Imagina, ninguém me conhecia. Latina, pode ser do México pra baixo, tá entendendo? De novo, a gente tem Fernanda Torres na categoria de melhor atriz. Nesse ano ela conseguiu desbancar Nicole Kidman, Angelina Jolie. Isso é gigantesco dado ao histórico que a gente tem no Brasil com a Gwyneth Paltrow. Naquele Oscar de 99, no qual a Fernanda Torres estava no melhor papel de sua vida, concorrendo com grandíssimas atrizes. And the Oscar goes to Gwyneth Paltrow, Shakespeare in Love. Naquele episódio que é uma das maiores injustiças da história do Oscar. E eu falo injustiça da história do Oscar não só para brasileiro que tava torcendo e era Fernanda Montenegro e tudo mais. Internacionalmente é tido como uma injustiça no Oscar. I know that you're very gracious about it. I was the one who was most pissed off when you didn't win for The Wife, but you seemed all great about it. How do you handle things like that? Well, I got nominated for my first movie, which was The World According to Garp. Mm-hmm. And I honestly feel that to be nominated by your peers is about as good as it gets. Mm-hmm. And then I've never understood how you could honestly compare performances. You know, I remember the year Gwyneth Paltrow won over that incredible actress who was in Central Station. Mm-hmm. I thought,
what? You know, it's like, you know, it doesn't make sense. Ninguém naquele ano apostava nela, ninguém achava que ela ia ganhar. Ela não tava num bom filme, um filme que nem é lembrado, provavelmente você não lembra que ela ganhou por Shakespeare Apaixonado. Então não era o melhor filme do ano, não era a melhor atriz do ano. A Gwyneth Paltrow tava concorrendo com Fernanda Montenegro, Meryl Streep, Cate Blanchett, também no melhor papel de sua vida, e a Gwyneth Paltrow ganhou. Eu não vou dizer que foi roubado, mas se você quiser pesquisar aí no Google de bobeira qualquer dia, Harvey Weinstein, Miramax Oscar, você pode achar alguma coisa estranha, que eu não vou falar o que é, mas esse Oscar foi muito estranho por muitas coisas. Shakespeare Apaixonado ganhou de O Resgate do Soldado Ryan, então alguma coisa aconteceu. Se você quiser digitar essas palavras no Google, você vai entender um pouco sobre o que foi esse Oscar e por que eu sempre digo, o Oscar é uma premiação muito importante, mas é uma premiação muito política. Então a gente não tem que levar ferro e fogo o que o Oscar diz. I don't feel very deserving of this in your presence, but I would like to thank Harvey Weinstein. E 25 anos depois, Fernanda Torres, filha da Montenegro, injustiçada, conseguiu desbancar atrizes do calibre de Angelina Jolie, Nicole Kidman, Demi Moore. E como eu disse, isso se dá muito pela campanha de divulgação belíssima que Ainda Estou Aqui fez. A Fernanda Torres indo em todos e qualquer festival, qualquer exibição, falar sobre o filme, falar sobre a história e fazer as pessoas entenderem o que aquilo significava. Mais de um mês nos Estados Unidos, viajando os Estados Unidos todo, fazendo parte de todo o ciclo de divulgação para o Oscar e para essa premiação, não só para o Oscar, mas para todas as outras premiações, ganhando o Globo de Ouro e não parando de fazer a campanha de divulgação. Mas isso não é um mérito só dela. A indicação dela aqui diz muito sobre o que a rede social já importa pro Oscar daqui pra frente. Eu não sei se vocês sabem, mas Barbie não foi um grande filme. Barbie não ganhou grandes coisas. Mas Barbie estava lá representado não porque era um grande filme, mas pelo poder da viralização. Barbie estava lá porque Barbie foi lembrado. Isso não se reverteu em premiação, como pode não se reverter aqui no caso de Ainda Estou Aqui. Mas isso diz muito sobre a força que a gente tem como nação quando a gente quer que algo aconteça. O filme, ele já é um acontecimento, ele já está no mundo. O Oscar, ele é muito importante por várias questões, mas ele também não é a medida de tudo, sabe? Mas ela já fez um grande filme, é muito bom pra gente, o Oscar não importa, se ela não for nomeada não importa, se ela não ganhar não importa. O Oscar e qualquer premiação é muito importante pro sucesso de bilheteria de um filme, pra visibilidade de um filme, para as carreiras envolvidas. Então, esse papinho de ficar falando que nenhuma premiação importa, a gente já gosta do filme, ela já fez, tá ótimo, é uma bela atuação, é disso que o cinema importa, não é bem aí. Isso daqui é um canhão de mídia pro Selton Mello, é um canhão de mídia pra Fernanda Torres, é um canhão de mídia pro Walter Salles, é um canhão de mídia pro cinema brasileiro. Isso pode fazer um movimento assim como foi Central do Brasil em 99, e aí depois a gente teve Cidade de Deus, Tropa de Elite. Primeiro, reacendeu uma chama do cinema brasileiro. Pô, imagina se a Fernanda Torres ganha. Imagina se Ainda Estou Aqui ganha como melhor filme. Pô, o que vai ter uma vontade nacional da gente ter mais investimento no nosso próprio cinema? Pô, isso é gigantesco, isso é imensurável. Nenhum filme ótimo conseguiria fazer isso. Só uma premiação, só uma validação internacional. Infelizmente, é assim que o mundo é assim que vai funcionar. Então, ao mesmo tempo, o Brasil tem esse complexo de vira-lata dessa não comunicação com o mundo, e por outro lado o Brasil tem pena do mundo não saber do que a gente sabe. Então, eu acho que o brasileiro, por ser um país de dimensão continental, talvez seja o maior país, tirando, sei lá, a China, que tem uma cultura e história tão rica com tão pouca gente para se compartilhar. A gente é uma grande ilha continental que está rodeado de países que não falam a nossa língua. Então a gente entra num ciclo, por a gente ser gigantesco, ter 200 milhões de habitantes, a gente consome a nossa própria cultura. E a gente sabe como é rico, como é bonito a cultura brasileira, como é bom ser brasileiro, a nossa música, a nossa língua, a nossa culinária, o nosso entretenimento, o nosso cinema. A gente sabe o quão rico é isso, só que a gente tem essa necessidade de aprovação de qualquer migalha de gringo. E há algum tempo atrás eu costumava ter uma visão meio errática disso. Nossa, a gente transforma gringo esquecido em influencer no Brasil só porque ele citou o Brasil. Basta ver quantos youtubers, quantos vídeos no YouTube tem só porque a pessoa experimentou alguma coisa brasileira, ou leu algum brasileiro, ou viu algum filme brasileiro, escutou alguma música brasileira. Eu tinha uma visão muito pessimista disso, achando que a gente ridículo, que a gente não precisava deles e tudo mais. Só que de um tempo pra cá eu venho pensando um pouco mais sobre isso e eu acho que na verdade não.
é alguma pessoa de fora notando alguma coisa boa que a gente tem e a gente querendo compartilhar com ela as coisas boas que a gente tem e falando, pô, você tá perdendo, olha o que a gente tem. Pô, se você vê os comentários de qualquer vídeo no YouTube, de qualquer postagem de algum gringo, sei lá, reagindo a Racionais, por exemplo, você vai ver vários brasileiros falando, pô, sou do Brasil, que animal, você tem que vir pra cá, pô, sou do Brasil, por que você não reage ao Tim Maia, por exemplo, vê Tropa de Elite, pô, assiste Cidade de Deus. Eu mudei um pouco a cabeça de achar que isso é um viralatismo cultural e eu tô cada vez mais tendencioso a achar que é o mesmo paralelo que você faz pra quando você quer compartilhar com seu parceiro, com a pessoa que você escolheu passar sua vida, com seus amigos, as coisas que você admira, as coisas que você gosta, as coisas que fazem você ser quem você é. Isso passa muito mais por um altruísmo de querer compartilhar o que é bom e ter pena de quem não consegue acessar isso, do que querer ser notado. O Brasil é uma ilha continental, né? E a gente é isolado pela nossa língua. Ao mesmo tempo, a gente consome a nossa própria cultura, a gente tem total interesse por nós mesmos. Porque nós somos uma potência de 200 milhões de pessoas, nós somos um país complexo. A gente não é um país periférico que vive... Não, a gente tem as nossas próprias questões. Outro dia, conversando com a Daniela Thomas, eu falei, é engraçado, né? Porque eu conheço a cultura francesa, eu conheço a cultura americana, eu conheço a cultura russa, a cultura alemã, a cultura italiana, mas eles não conhecem a cultura brasileira muito. E às vezes eu tenho pena de quem nunca leu Machado de Assis, de quem não conhece o Eça de Queiroz. Agora as pessoas descobriram a Clarice Lispector e escreve Assombradas. Como é que eu posso falar com alguém que não sabe quem é Nelson Rodrigues, que não sabe quem é, não sei, Candeia? Então, ao mesmo tempo, o Brasil tem esse complexo de vira-lata dessa não comunicação com o mundo, e, por outro lado, o Brasil tem pena do mundo não saber do que a gente sabe. Então, quando alguém fura a fronteira e leva algo que nos é pessoal para fora, é essa espécie de sentimento de que olha o que a gente tem de rico, olha o que a gente... É um sentimento de orgulho nacional bacana, bom de sentir. Eu acho que é mais tipo, caramba, mano, você já quebrou a barreira da legenda. Como diria o Bong Joon-ho. Então eu acho que tem sim essa carência de querer ser notado, porque a gente tem uma história e uma cultura muito rica, mas eu acho que é mais um... Olha o que você tá perdendo. Pô, eu quero te mostrar porque não é possível que você tá perdendo isso. Pô, você vai morrer sem nunca ter lido Machado de Assis, sem saber de cor o refrão de Acenda o Farol. Você tem certeza, gringo? Eu acho que é muito a gente falando, pô, eu não quero morrer com isso sozinho, eu não quero viver com isso daqui sozinho. Isso aqui é tão bom que eu tenho que mostrar pra todo mundo e todo mundo tem que entender o que é isso. Eu quero andar pela Europa e ver as pessoas cantar Ela Vai Voltar e todo mundo saber do que significa e entender como isso é bom. Eu acho que o termo cunhado pelo Nelson Rodrigues, o complexo de vira-lata, exemplifica muito bem o Brasil Estado. Mas quando se trata do Brasil como uma nação, do Brasil cultura, eu acho que a gente tem um complexo de altruísmo. A gente não se acha inferior. Longe disso. A gente se acha tão superior e tão rico que quando um gringo nota, a gente só quer que ele veja mais e mais. Quando alguém vê, a gente fala, pô, que legal que você viu isso, que legal que você quebrou a barreira da língua, que legal que você quebrou a barreira geográfica. Agora vem ver tudo isso que tu perdeu esse tempo todo. E graças a Deus, a gente tem uma obra brasileira com essa atriz extremamente carismática, extremamente autêntica, mostrando pro mundo, olhando no olho de Hollywood e falando, olha o que tu tá perdendo esse tempo todo. Eu tenho dó de ti que vai morrer e nunca ter a possibilidade de ouvir um Tim Maia ou ler um Machado de Assis. Eu tava editando aqui esse vídeo e eu percebi que eu esqueci de pedir pra você se inscrever, dar o like. Esse canal aqui é um projeto novo, então seria ótimo ter esse feedback, aonde melhorar, o que melhorar, aonde eu tô mandando bem, aonde eu não tô, tá bom? Então, obrigado, tchau, tchau.